Além do sono, que é importantíssimo, porque obviamente vai ajudar a regular o sistema imunológico, vai evitar doenças neurodegenerativas mais pro fim da vida, importantíssimo dormir bem, pelo amor de Deus. Mas tem também o resto do dia, né? Porque, por exemplo, Uhum. se você está acostumado a comer ao mesmo horário todo dia, é melhor que você continue fazendo isso do que o contrário, certo? Isso também atrapalha, não? Sim, de certa forma, o nosso organismo ele é regulado por hormônios, né? Então, independente da forma de qual é o hormônio, qual é o método que ele é transmitido, recebido, enfim, são hormônios basicamente que controlam. Quando a gente está pensando no sono, como o Xingo falou, você alterar o horário vai alterar o hormônio que está sendo secretado, o estímulo para ele. E eu sempre pergunto nas palestras, pessoal, qual é o pior dia da semana para acordar e entrar no ritmo? É quase unânime que seja segunda-feira, né? Porque no sábado e no domingo são os dias que a gente esquece um pouquinho, vai até mais tarde, muda o horário. E quando você faz isso, seu corpo ele é iludido. Então ele vai achar que tudo bem acordar aquele horário. Daí chega na segunda, ele acaba falando, pô, cara, ontem você me deixou dormir até as 9, por que 6 horas está me fazendo levantar? Só o mal subiu. E o que isso muda de forma hormonal? E daí eu entro também na parte alimentar. O hormônio do acordar é o cortisol. Né? Quando a gente está falando em cortisol, ele tem diversos efeitos. Dentre eles, aumento de pressão arterial, aumento de temperatura do corpo. São duas coisas que a gente vai falar aqui que são riscos para a longevidade no século XXI. Aumentar a pressão, aumentar a temperatura do corpo. Tá? E a partir do momento que o meu corpo não sabe mais qual é a hora certa de soltar o tal do cortisol, ele vai soltar a esmo, vai soltar doidão na hora que você quer dormir, na hora que você acordar, ele perde um pouquinho essa referência por alguns dias. E logo a gente regula de novo. O mesmo acontece com os hormônios que têm a ver, por exemplo, com grelina, com a parte de saciedade ou comer. Né? Então é a mesma coisa, a gente começa a ter estímulos a pedir comida ao corpo, de falar que ele está com fome, em horários que talvez não era assim. Por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre o tal do jejum intermitente, que já deixa o spoiler, 90 e tantos por cento das pessoas entendem tudo errado do que é jejum intermitente, tá? Então, a gente já tem um período de jejum importante no nosso dia a dia, que é quando a gente dorme, né? Que é um período muito longo, onde a gente fica sem comer, e aí a gente tem que pensar um pouquinho no que isso acontece. Nosso corpo vive bem ali, tá tudo bem. Ninguém, né? Ninguém não, mas usualmente a gente não tem problemas de hipoglicemia durante a noite, né? Não é uma coisa tão comum. Nosso corpo está habituado a isso. E aí a gente consegue aumentar um pouquinho esse período, ou jantar mais cedo, ou fazer o jejum mais tarde. E isso pode ser regulado. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas a partir do momento que a gente começa a ter uma dieta muito a esmo, cada dia num horário, nosso corpo ele vai começar a falar que estou querendo comida em horários aleatórios. E pior do que ele querer comida quando você não pode, é ele receber a comida e falar, eu não sei quando vem de novo, mantém a glicemia alta, guarda tudo aí, e a gente começa a lidar com essas situações de glicemia, níveis glicêmicos mais altos, níveis insulinêmicos variando muito, e isso é o segundo grande risco para a longevidade do século XXI, que é quando a gente tem a glicemia desregulada, principalmente alta. Tá? Então é muito importante essa questão de nós termos aí a regularidade do sono, a regularidade da dieta, a regularidade da atividade física. Muito legal, cara. Você quer complementar, Ricardo? Não sei se falar das Blue Zones, das zonas azuis no mundo. Né? Então, você tem as chamadas zonas azuis, as Blue Zones, que são comunidades ou locais que as pessoas vivem mais, né? Tem uma longevidade maior. E quando você vai olhar, é justamente esses fatores que o Rez acabou de colocar são valores muito fortes nessa população. Né? Então, só um comentário rápido, mas mostrando realmente que tem comprovadamente, né, e foram estudadas essas populações, tem mais coisa para a gente falar disso, mas exaustivamente estudadas, e alguns fatores comuns são exatamente esses que o Rez colocou.